outubro de 2020, são 17 horas, são 7 horas e 45 minutos. Vamos dar início à aula sobre aula 2, né? Sobre as espécies tributárias. Como é que estou recebendo uma mensagem aqui? Deixa eu ver se é do pessoal do Elo. Então, vamos colocar agora para dentro. O que eu faço? Vai por aqui mesmo, professor. Já está aqui. Todo mundo aqui, né? Bom, fala para eles que eles estão com delay. Então, pessoal, aula passada, eu falei com vocês sobre espécies legislativas, né? Eu expliquei para vocês que, na verdade, existem, quando a gente fala lei em sentido lato, né? Existem lei em sentido lato, mas em sentido estrito nós temos várias espécies de leis no país, né? O artigo 59 da Constituição, né? Ele vai prescrever 7 tipos de leis, ok? Nós temos as emendas da Constituição, lei complementar ordinária e delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Aí eu expliquei para vocês também que, na verdade, esses tipos de leis, né, na verdade, eles são veículos e introdutores de normas, né, ou a fonte formal do direito. Por quê? Porque quando a gente tem uma lei aprovada, né, essa lei é como se fosse um barco, naquela alegoria que eu fiz para vocês, e esse barco ele vai introduzir normas dos sistemas. Que normas são essas? São as normas que estão no compartimento de carga desse barco, digamos assim, né? Então, toda lei, e aí eu dei exemplo para vocês daquela lei que prescreve o crime contra maus tratos animais, né? Então, toda lei, quando ela é introduzida, lei número tal, de dia tal, então essa lei é introduzida no sistema. Na verdade, quando essa lei é introduzida no sistema, ela acaba por introduzir no sistema uma série de normas jurídicas, ok? Ela vai jogar dentro do sistema uma série de normas jurídicas. Então, a gente não pode confundir as normas jurídicas introduzidas no sistema com o veículo introdutor, ok? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós temos normas introduzidas, né, pelos veículos introdutores. Bom, agora, presta bastante atenção no que eu vou dizer para vocês no início dessa aula de hoje. Está aqui. Ó. Nós sabemos que a Constituição Federal é a lei a lei que cria o ordenamento jurídico brasileiro, né? Na verdade, a Constituição Federal ela inaugura o ordenamento jurídico brasileiro e todas as normas dentro do ordenamento jurídico brasileiro devem respeitar a Constituição. Eu até costumo dizer que a Constituição ela acaba sendo a fonte de onde emana toda a luz do ordenamento jurídico. Então, nenhum ato normativo pode ser contrário à Constituição. Agora, olha só. Existem aquilo que se chama de instrumentos normativos primários, ok? Então, esses instrumentos normativos primários, ok? São, digamos assim, são as normas jurídicas que possuem fundamento na Constituição Federal e, portanto, devem ser introduzidas no sistema por lei em sentido lato, ou seja, qualquer uma daquelas espécies do artigo 59, tá ok? Mas por quê? Por que esses instrumentos normativos primários devem ser instituídos em leis no ordenamento jurídico? Porque, vejam só, nós temos o primado da democracia, né? E o primado da democracia representativa. Então, o Estado ele vai impor regras à sociedade, né? E aí essas regras que o Estado impõe à sociedade
são exatamente as normas primárias, tá? Chamadas de normas primárias. São regras que possuem fundamento de validade na Constituição. E como a Constituição ela preza pelo princípio da legalidade, e por que ela preza pelo princípio da legalidade? Porque todos os tipos de lei, para serem aprovadas, devem passar pelo crivo do Poder Legislativo, perfazendo, assim, o princípio da democracia representativa. Então, vocês vejam que as regras no nosso país, de uma forma geral, elas têm que ser introduzidas no sistema via esses veículos introdutores que eu falei para vocês, que são as espécies legislativas que estão no artigo 59. Por quê? Porque todas essas espécies legislativas, para serem aprovadas, após passarem por um processo legislativo, devem ser aprovadas pelo Poder Legislativo. Então, todas essas espécies de lei aqui, em sentido lato, tá ok? Dentro do seu processo legislativo, elas têm que ser aprovadas pelo Poder Legislativo. Com exceção, é claro, da medida provisória, né? A medida provisória é aquela exceção que eu expliquei para vocês. Medida provisória, o Presidente da República ele edita a medida provisória, né? Ela entra em vigor na data de publicação e ela é automaticamente remetida ao Congresso Nacional para apreciação. Mas, fora a medida provisória, vocês vejam, todos os instrumentos normativos primários, que são aqueles que impõem regras à sociedade e que possuem fundamento de validade na Constituição, estão elencados no artigo 59. Existe uma exceção a esses instrumentos normativos primários, que são os regimentos internos dos tribunais. Tá? Quando vocês ouviram falar do regimento interno dos tribunais, vocês vão ver que o regimento interno dos tribunais, eles têm força de lei, tá? Eles são considerados instrumentos normativos primários, mas o regimento interno dos tribunais não está elencado lá no artigo 59 da Constituição. Ok? É uma exceção à regra do 59. Agora, veja se vocês entendem o que eu vou dizer para vocês. Tá? As leis, em sentido lato, que impõem regras à sociedade, com fundamento na Constituição, em respeito ao princípio da legalidade e da democracia, estão aqui no artigo 59 e no regimento interno dos tribunais. Tá ok. Agora, preste atenção. Existem chamados instrumentos normativos secundários. Gente, o que é que são os instrumentos normativos secundários? Veja bem. Os instrumentos normativos secundários são chamados decretos executivos. Gente, qual é a característica de um decreto executivo? O decreto executivo ele é expedido pelo chefe do Poder Executivo, ele vai entrar em vigor na data da sua publicação e ele não precisa ser remetido à Casa Legislativa nenhuma, tá? O decreto executivo, tá? Aqui, ó, são atos emanados pelo chefe do Poder Executivo, não são lei, pois não passam pelo crivo do Poder Executivo. E, por isso mesmo, não podem inovar no ordenamento jurídico. Podem introduzir tão somente normas que visem conferir aplicabilidade às leis. Aqui eu preciso de muita atenção de vocês para que vocês entendam o que eu vou colocar, tá ok? Então, vejam só. Na verdade, tá, quando o Estado impõe regras na sociedade, como nós vimos de ver, né, o Estado deve se valer de uma das espécies legislativas previstas no artigo 59 ou o faz através do regimento interno dos tribunais. Ok? Então, aqui nós temos instrumentos normativos primários. Ok? São regras que possuem fundamento na Constituição e que, portanto, para serem aprovadas, devem necessariamente ser aprovadas pelo Poder Legislativo, em função do princípio da democracia. Agora, olha só, diante da existência de uma lei, tá, é possível que o chefe do Poder Executivo ele expressa decretos
executivos com, geralmente, duas finalidades. Primeiro, que o chefe do Poder Executivo ele vai governar através de decretos, ok? Eu vou nomear o ministro da Justiça, expede o decreto. Eu vou exonerar o ministro da Justiça e vou nomear outro. Expede o decreto exonerando, expede o decreto nomeando o outro. Eu vou determinar a construção do não sei o quê. Expede o decreto. Então, na verdade, o decreto executivo é o ato através do qual o Poder Executivo ele governa. Ok? O decreto executivo ele tem força de lei perante a administração pública. Porque como o decreto executivo é expedido pelo chefe do Poder Executivo, então aquilo que estiver prescrito no decreto executivo tem que ser respeitado pela administração pública. Então, vamos supor, você é um auditor fiscal de rendas da Receita Federal do Brasil. Aí vem o secretário da Receita Federal do Brasil e edita uma instrução normativa. Porque, gente, vejam só, os decretos executivos eles têm vários nomes, tá? Então, na Receita Federal se chama instrução normativa, na Secretaria dos Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo, portaria CAT, tá? Nos municípios, geralmente, são decretos mesmo. Então, não importa se é decreto, se é portaria, se é instrução normativa. Na Universidade de Taubaté, nós temos as portarias, tá ok? Então, não importa. Quando o chefe do Poder Executivo editar um ato, esse ato vai ser um decreto executivo. E toda administração pública, via de regra, deve respeitar o ato executivo emanado do seu chefe. Tudo bem para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Professor, eu tenho. Quando fala em decreto executivo, a palavra executiva, ela diz que tem que ser executado ou diz que é executivo por conta da administração? Executivo porque foi emanado pelo chefe do Poder Executivo. É um ato administrativo, entendeu? Tá. Então, essa palavra executiva ela tem a ver com o ato da pessoa que formulou o decreto e não na intenção de entrar em execução. Não. É um ato administrativo, entendeu? É um ato de administração pública. Veja bem, geralmente esse ato, Gisele, é feito pelo chefe do Poder Executivo, porque é ele que administra a coisa pública. Mas vamos pegar um presidente de tribunal. O presidente do tribunal, quando ele baixa uma portaria, o que é essa portaria que ele baixou? É um decreto executivo. É um decreto executivo, exatamente. O presidente da Câmara dos Deputados baixa uma portaria lá determinando o fechamento, no período de pandemia, é um decreto executivo, entendeu? Porque nós vimos que a administração pública, função típica, compete ao Poder Executivo. Mas o Poder Legislativo e o Poder Judiciário também podem, atipicamente, administrar. Aliás, eles têm autonomia para se auto-administrar. Né? Os tribunais são auto-administrados, né, pelos juízes, assim como os poderes legislativos pelos legisladores. Então, vocês vejam, sempre quando é expedido um decreto, né, no âmbito da administração pública, nós chamamos esse decreto executivo. Agora, olha que interessante, José. Esse decreto executivo ele é um instrumento normativo secundário. Por quê? Porque ele tem que ter fundamento na lei. A lei tem que autorizar a administração pública a expedir aquele decreto. E aí, aquele decreto ele vai ter geralmente duas funções. Ou é um ato da administração pública, né, nomeando cargos, exonerando, reorganizando a administração pública, tá ok? Ou então, e aqui é o mais importante, o decreto legislativo ele pode estar regulamentando um dispositivo de lei. E aí eu preciso fazer uma pergunta muito importante para vocês. Gente, vocês, na qualidade de cidadãos, vocês devem obedecer o decreto executivo? Quando o Poder Executivo expede um decreto executivo, esse decreto executivo, você como cidadão, você deve obediência a ele? O decreto é só para a administração pública, não é? Por que é só para a administração pública?
Não tenho certeza, eu fiz uma pergunta, na verdade. É porque o decreto ele só tem força para administração pública, ele não entra para a sociedade em geral. Por que, Gisele? Por quê? Porque ele não está no artigo 59 da Constituição Federal. Tudo bem, mas tem uma razão de ser disso daí. Impedir autoritarismo? É por aí. E essa é a questão mais importante da aula para vocês. Não infringir a Constituição Federal? Não, presta atenção, ó. Pelo princípio da legalidade, o Estado só pode impor regras aos cidadãos através de lei em sentido lato, não é isso? Por quê? Porque todas as espécies legislativas passam pelo crivo do poder legislativo, tá ok? Agora vejam só. Pergunto eu aos senhores, um decreto executivo, ele tem que ser aprovado pelo poder legislativo? Não. Se ele não tem que ser aprovado pelo poder legislativo, ele é lei? Não. E aí ele pode te obrigar a fazer alguma coisa? Não. Percebe? Então, é esse o raciocínio. Se o artigo 5º, inciso 2 da Constituição fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por força de lei, e se o decreto executivo não é lei, então, em tese, o decreto executivo não pode impor obrigações ao cidadão. Ele pode apenas impor obrigações à administração pública. Porque, na verdade, o decreto executivo é um ato do chefe da administração pública. Ok? E o chefe da administração pública, ele manda na administração pública. Até aí, tudo bem. Até aí, sem problemas, entendeu? Posso ir. Então, veja bem, é o chefe da administração pública. Então, você tem que obedecer, né, ao seu chefe. Agora, o cidadão, ele não tem obrigação de obedecer a um ato emanado do chefe da administração pública. O cidadão tem que ter obrigação de obedecer a um ato emanado da lei. Estão me entendendo? Mas existe uma exceção a essa regra. E eu vou dar um exemplo para vocês, que eu costumo usar, que é um exemplo do direito tributário. Gente, vamos imaginar uma lei que... vocês sabem que o IPTU é um tributo de competência dos municípios, né? Acho que todos vocês aí já viram o que seja o carnê do IPTU, né? Você recebe na sua casa aquele carnezinho dizendo, ó, você, proprietário do imóvel tal, tem que pagar X de IPTU. Bom, vamos imaginar que uma lei que cria o IPTU no âmbito de um município, ela diga assim, pessoas com mais de 70 anos de idade, com 70 anos de idade ou mais, proprietárias de um único imóvel, estão isentas do pagamento do IPTU. Então, vejam só, a lei municipal instituiu o IPTU, disse que todos os proprietários de imóveis urbanos naquele município devem pagar o IPTU, porém, essa mesma lei disse que os proprietários de imóveis urbanos com mais de 70 anos de idade e proprietários de um único imóvel estão isentos do pagamento do IPTU. Entenderam isso? Então, olha só, a lei está conferindo uma isenção. Que isenção é essa que a lei está conferindo? Simples, ela está dizendo, se você preencher 2 quesitos, você está isento do IPTU. Quais são os 2 quesitos? Eu tenho que ter 70 anos ou mais, eu tenho que ser proprietário de um único imóvel. Então, se eu preencher esses 2 quesitos, eu estou isento do pagamento do IPTU, eu não preciso pagar o IPTU. Entenderam isso? Sim ou não? Sim, professor. Entendi. Seria bom se fosse assim, né? Isso está na Constituição, professor? Não. Ou está no direito tributário? Não, isso é um exemplo. Não, esse é um exemplo de uma lei hipotética de um município.
Mas no município de Taubaté, nós temos um dispositivo bastante parecido, tá, Leonardo? Epa! Eu vejo a hora de fazer 60 anos e ficar isento de imposto. Vamos lá, que a minha mãe tem 69. Qual que é, professor? Professor, Oi. a minha mãe, ela ficou isenta, né? Que ela era viúva, ficou isenta. Mas depois ela faleceu, já tem 8 anos. Aí eu vou ter que pagar tudo. Agora eu tenho que pagar para poder no inventário. Exatamente. Pagando agora o IPTU, depois que ela faleceu. É. Ela não pagava antes, né? Olha Aí só. como eu entrei com o inventário, agora eu tenho que pagar tudo certinho. É normal assim, né? Então vamos lá. Quais são os 2 quesitos que uma pessoa deve preencher para ela estar isenta do pagamento do IPTU? Ter 70 anos ou mais, ser proprietário de um único imóvel, tudo bem? Agora, gente, pergunto para vocês, a lei só fala isso. Aí, lá no final da lei, tem um dispositivo que fala assim, essa lei será regulamentada pelo Poder Executivo. Ou seja, ela abre a possibilidade do Poder Executivo expedir normas secundárias que vão regulamentar a lei. Aí, o que acontece? Chega o secretário de Finanças e ele fala assim, ó, vou mandar carnê de IPTU para todo mundo. Só que daí ele olha na lei e fala, nossa, as pessoas que têm 70 anos de idade ou mais são proprietárias de único imóvel, não estão isentas. O que eu faço? Mando o carnê para elas também? Aliás, melhor dizendo, eu nem sei quem são os contribuintes com 70 anos e são proprietários de um único imóvel. Eu nem tenho essa informação. Como que eu vou fazer para resolver esse problema? Aí o secretário de Finanças vai lá conversar com o prefeito. Ok? Aí chega lá para conversar com o prefeito e fala, seu prefeito, olha, nós estamos com um problema aqui. Eu estou emitindo os carnês de IPTU para todos os proprietários de imóveis urbanos. Porém, a lei diz que as pessoas com 70 anos ou mais, proprietárias de um único imóvel, estão isentas. Mas eu não sei quem são essas pessoas, eu não tenho, no nosso cadastro aqui não permite saber. Como que nós vamos resolver isso? O prefeito fala, é simples. Eu vou expedir um decreto executivo regulamentando aquela lei tributária. Nesse decreto executivo, eu vou dar um prazo até o dia tal para que todas as pessoas com 70 anos ou mais, proprietárias de um único imóvel, compareçam à prefeitura, preencham um formulário, apresentem um documento idôneo comprovando a sua idade e apresente uma certidão do cartório de registro de imóveis comprovando que são proprietárias de um único imóvel. E aí, mediante o preenchimento desse formulário e a entrega desses documentos, nós vamos analisar. E se a pessoa preencher os requisitos da lei, nós vamos conferir a isenção para ela e não vamos mandar carnê de IPTU para ela. Entenderam, gente? Sim ou não? Sim. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Sim. Esse decreto executivo está ou não está obrigando a pessoa a se dirigir até a prefeitura? Na verdade, não. Na verdade, se a pessoa quiser ficar isenta, ela vai até lá, mas não é uma obrigação, porque não é legislativo. Veja bem, não é que se ela quiser ficar isenta, Maria, ela já está isenta pela lei. A lei... Só que ela tem que ir lá solicitar, não tem, professor? Então, Não tem aquele negócio que a lei ela é tipo passivo, o cidadão que tem que solicitar? então, mas é isso que eu quero, é exatamente isso que eu quero trocar ideia com vocês. Vejam, a lei conferiu isenção de IPTU para as pessoas idosas com mais de 70 anos, proprietárias de único imóvel. Então, eu já tenho direito legal à isenção. Agora, para eu exercer esse meu direito, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me dirigir à prefeitura, eu vou ter que preencher um formulário e eu vou ter que entregar documentos pertinentes à prefeitura. Estão entendendo? Eu quero saber o seguinte, esse decreto está ou não está me obrigando a fazer alguma coisa para eu ter o direito, que já é consagrado em lei?
Não, não obriga. Não obriga, Gisele? Está obrigando. Não, porque se você não for lá e solicitar, você não vai ter isso daí, não vai vir do nada. Vai chegar um documento na sua casa da prefeitura falando assim, olha, você tem isenção do imposto. Você tem que ir lá solicitar, mas não te obriga. Não, veja bem. A lei já não te deu direito à isenção? Sim. Sim. Legalmente, você não tem obrigação de pagar IPTU. Sim, mas se ela não te... Agora, veja bem, legalmente, você não tem obrigação de pagar IPTU. Mas agora vem um tal de um decreto que diz que até o dia tal, você deve comparecer à prefeitura, você tem que preencher o formulário, tem que apresentar os documentos, senão você não vai, você vai perder o direito à isenção. Aí você é obrigado, você tem que ir. Não, está me obrigando. Aí eu pergunto, pode esse decreto te obrigar a fazer isso? Entendeu? Não, porque ele não é lei. Então, mas aí que tá. Mas ainda bem, por que esse decreto foi expedido? Para te dar o benefício? Não é para conferir à prefeitura a possibilidade de executar a lei? Porque, veja, a prefeitura ela é movida através de decretos. Então, a lei vem e confere isenção. Só que como é que a prefeitura vai aplicar esse dispositivo legal que confere isenção? Ela tem que ter um decreto regulamentador. Tem que ter um decreto que vai dizer de que forma que a prefeitura vai lidar com essa isenção. Então, vejam só. Quando o decreto estiver tão somente conferindo aplicabilidade à lei, aí ele pode te obrigar a fazer alguma coisa. Veja, gente, o decreto ele tem fundamento na lei. O decreto ele não pode inovar no ordenamento jurídico, mas ele pode impor regras que confiram aplicabilidade à lei. Então, veja, nesse caso que eu passei para vocês, o decreto ele está obrigando vocês a fazer alguma coisa. O decreto está indo lá e falando, não, você tem que fazer isso aqui, ó. O decreto ele está determinando, ó, você deve à prefeitura, deve preencher o formulário e você tem que fazer isso. Ou seja, o decreto está ali obrigando a fazer alguma coisa. Ah, mas o decreto não é lei, não preciso respeitar. Esse decreto tem fundamento na lei. E ele está apenas visando conferir aplicabilidade à lei. Nesse momento, eu acabo tendo que respeitar o decreto. Entendeu? É como se fosse uma coisa complementar à lei. Exatamente. Regulamentar que nós falamos. Né? Uhum. Professor, A lei. essa é a única exceção ou possui alguma outra? Não, como assim exceção? Tipo, decreto ele não pode obrigar o cidadão a fazer nada. Aí você tem esse caso como exceção. Esse é o único caso ou possui algum outro? Não, sempre que o decreto ele estiver regulamentando a lei, sempre que o decreto estiver impondo normas, tá? Que visem conferir aplicabilidade à lei, aí ele tem que ser obedecido, entendeu? Sim, esse é um caso. Tem algum outro além desse de aplicabilidade da lei? Olha, nós tivemos a pandemia aqui, um caso muito singular, né? Porque os prefeitos de municípios, né, os municípios dos estados emitiram decretos sanitários com fundamento na lei, né? O decreto que mandou fechar o comércio, lembra disso? Sim. Aí nós temos ainda, né? Acabou de ser publicado um decreto sexta-feira no município de Taubaté, dizendo que Taubaté passou da verde da faixa para azul, ou para verde, eu não sei. Nós mudamos lá, né, do plano de retomada de São Paulo. E agora os cinemas podem funcionar. Então, vocês vejam, todos esses decretos sanitários da pandemia, eles foram emitidos com fundamento em leis sanitárias. Em fundamento com leis sanitárias que confere poderes aos poderes executivos para expedir esses decretos em caso de pandemia. Entendi. Professor, por exemplo, assim, tem alguns casos que
Quando a prefeitura passa o asfalto na rua, vamos supor, você acaba sendo obrigado a pagar essa taxa no seu IPTU. É por decreto também que sai isso? Não, isso é por lei. Isso é por lei. E, ó, taxa de asfalto é inconstitucional, tá? A taxa de asfalto é inconstitucional? Tem muito, você pode olhar lá aí você vai ver que tem vários julgados lá dizendo que taxa de asfalto é inconstitucional, tá? Agora, olha só. Aí, vamos imaginar. Aí chega uma senhora na prefeitura, podre de rica, né? Cheia de joias, um carrão, para o carro dela na prefeitura e vai lá e fala, eu vou preencher aqui, eu sou isenta do pagamento do IPTU. Eu tenho 70 anos de idade e eu só tenho um imóvel. Só que o imóvel que ela mora era uma puta de uma casa, né? Aí, pô, o pessoal da prefeitura fala assim, poxa vida, né? A mulher dessa fica pra caramba, né, meu? Um carrão desse, cheio de joia, dinheiro no banco. Só que ela só tem um imóvel, né? Pô, ela vai ter direito à isenção? Professor, Oi. no caso, teria aquele também de 60 metros quadrados construído? No nosso caso hipotético, não. No caso verdadeiro, sim, tá? Ah, tá. Obrigada. Então, vejam só. No nosso caso hipotético, quais eram os dois quesitos para o cidadão ter direito à isenção do IPTU? 70 anos de idade e proprietário de um único imóvel. Então, veja, se o meu imóvel é um palacete de 1.000 metros quadrados, não importa, é o meu imóvel. Aí o secretário de Finanças vai lá conversar com o prefeito e fala assim, pô, prefeito, chegou uma ricaça aqui agora, uma puta de uma casa, e conseguiu isenção do IPTU. Porque ela falou que era o único imóvel dela, tal, não sei o quê. Daí o prefeito fala, vou dar um jeito nisso daí. Aí o prefeito vai lá, baixa um decreto e fala assim, ó, a partir de agora, a pessoa, para ter direito à isenção, tem que ter 70 anos, um único imóvel e tem que comprovar que ganha até 2 salários mínimos. Se ganhar mais do que 2 salários mínimos, não vai ter direito à isenção. Pode o decreto fazer isso? Pode, professor. Eu acho que não, professor, porque daí tá trazendo um diferencial da pessoa, né? Tipo, não Então, importa quanto dinheiro você tem, se a lei te permite. Aí não, porque nesse caso, o decreto ele está inovando no ordenamento jurídico. Nesse caso, o decreto está criando um quesito não previsto na lei. Aí ele não pode, aí ele foi longe demais. Entendeu, Leonardo? Porque, veja só, o decreto ele é regulamentador. O decreto ele visa impor regras para o fiel cumprimento da lei. Ele impõe regras para que a lei seja executada. Agora, esse decreto ele não pode inovar no ordenamento jurídico e criar uma nova regra que não esteja prevista na lei. Ou seja, o decreto ele não pode criar um novo quesito não previsto na lei. Os quesitos para ter direito à isenção são 70 anos ou mais e proprietário de um único imóvel. O decreto pode regulamentar esse dispositivo legal, mas ele não pode inovar, ele não pode criar um novo quesito, como foi o caso que eu falei para vocês, dizendo que quem ganha mais de 2 salários mínimos não vai ter direito à isenção. Entenderam isso? Então, vejam. Sim, entendi. Os decretos executivos, a rigor, são atos do Poder Executivo que não passam pelo crivo do Poder Legislativo, portanto, não são lei e, a princípio, não podem obrigar o cidadão a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Porém, pode ser que um decreto venha obrigar o cidadão a fazer alguma coisa quando esse decreto estiver tão somente regulamentando um dispositivo de lei, visando conferir aplicabilidade a esse dispositivo de lei, tudo bem? Nesse momento, aí o decreto pode obrigar. Tá ok? Alguma dúvida? Não, nenhuma. Então, olha só. Os instrumentos normativos primários são aqueles que fundamentam a Constituição. E os instrumentos normativos secundários são aqueles que fundamentam os instrumentos primários.
Então, via de regra, né, as regras jurídicas devem estar previstas nos instrumentos primários, que são todas aquelas espécies legislativas do 59, é o regimento interno dos tribunais, e aqui tem uma exceção, gente. A Constituição Federal, no artigo 84, inciso 6, ela estabelece uma exceção. Ela permite que o Poder Executivo, via decreto, expeça um instrumento normativo primário. Ok? Mas isso é só para ele organizar a administração federal e extinguir funções e cargos públicos quando vagos. Tudo bem? Entenderam? Não, professor. Ó, eu estou falando para vocês que os instrumentos normativos primários são aqueles que fundamentam a Constituição, tá ok? São leis. Que são as leis, que estão lá no artigo 59, certo? Agora, eu tenho duas exceções a essa regra, porque os regimentos internos dos tribunais, apesar de não estar no artigo 59 e apesar de serem elaborados pelos tribunais, também têm força de lei, tá ok? Essa é a primeira exceção à regra. E a segunda exceção é que a Constituição Federal, no artigo 84, inciso 6, ela permite ao